água em vinho, e outras, como a minha, né, que é a Bíblia Fiel, que o Bispo Macedo usa, está escrito o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Tá? Então você abre aí em João capítulo 2 e a gente vai começar a nossa oração hoje com um louvor. Tá? Então hoje a nossa oração vai ser um louvor. Eu peço a todos vocês que desliguem o áudio, prestem atenção nisso, para que nada venha atrapalhar, tá bom? Desliga o seu áudio, tá bom? Acho que Diego Gomes está com o áudio ligado, por favor. Obrigado. E a gente vai começar a nossa oração hoje diferente, né? A gente vai começar a nossa oração com um louvor e no final vocês vão entender o porquê. Tá bom? Então, quem sabe aí pode cantar junto, na sua casa, né, no seu espaço aí onde você estiver. Espírito Santo, ore por mim. Se você puder deixar sua câmera ligada, é muito melhor ainda para você prestar mais atenção. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Pessoal, então vamos iniciar nossa meditação depois da nossa oração, porque eu creio que o louvor em si já é uma oração. E no final da nossa live, mais uma vez para quem entrou depois, vocês vão entender o porquê deste louvor hoje, né? O capítulo e o versículo, né, e o livro que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para essa meditação foi no livro de João, capítulo 2, versículo 1. E esse livro de João é muito interessante, né? Porque João ele se intitula como discípulo amado, né? Ele que escreveu e ele fala que ele era amado. Legal disso, né? Quando a gente escreve falando de nós, né? Nós falamos de nós e falamos bem, né? Não sei se tem alguém aqui que consegue escrever mal de você mesmo, mas quando falam de nós, a gente fala de nós com orgulho. Então João ele fala sobre uma festa que aconteceu, né? Ele diz aqui no capítulo 2, né, no título diz o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, né? Então essas bodas se referem a um casamento que aconteceu num lugar chamado Caná, né? Uma cidade chamada Caná da Galileia. E começa o texto dizendo assim, ó: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Então, se a Bíblia está dizendo que fizeram umas, é porque era mais de uma festa que estava acontecendo, né? Estava acontecendo mais de uma festa nessa cidade chamada Caná da Galileia. E a Bíblia está dizendo que estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus, né? Para quem não sabe, a mãe de Jesus se chama Maria. Então, estava acontecendo muitos casamentos naquele momento. E um desses casamentos estava Maria, né? Maria, mãe de Jesus, ela tinha sido então convidada para essa festa. E o interessante é que no versículo 2 diz assim, ó: e foi também convidado Jesus
e seus discípulos para as bodas, né? E o interessante aqui é que no primeiro momento está dizendo que quem foi convidado foi Maria, né? Eu não sei se você já teve a experiência de ser convidado do convidado, né? Quando você é convidado para uma festa e aí você sabe que você só está indo para a festa porque o amigo de verdade é quem está do seu lado. De repente sua esposa ou é seu esposo, o convidado não é você, mas você foi convidado, porque você é amigo do amigo. Então eu acho que Jesus se encontrava nessa situação. Ele foi convidado para um casamento porque ele era filho da Maria, que com certeza era amigo dos noivos. Amém? Só que nesse texto diz que aconteceu uma coisa mais legal e interessante ainda, que o convidado do convidado convidou. Porque está dizendo aqui no versículo 2 que foi convidado Jesus e os seus discípulos. Imagina, você convida uma pessoa, essa pessoa convida outra pessoa e essa outra pessoa convida 12 pessoas, que eram os discípulos. Então já encheu a festa. O convidado do convidado convidou. É louco. Mas a gente aprende com Jesus. Então você que diz aí que na sua festa o convidado não convida, aprende com Jesus, porque com Jesus não tem essa regra não. Ele convida e o convidado dele é convidado também. E aí no versículo 3 diz assim, ó, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E engraçado, novamente, eu volto aqui, eu fiquei meditando nessa palavra a semana inteira. Por quê? Antigamente, né, nessa época, tinha uma tradição judaica que quem era convidado para a festa levava o vinho, né? Levava um pouco de vinho para ajudar, porque o vinho não podia acabar e as festas duravam muito tempo. E se o vinho acabasse, a família era envergonhada. Então, entende-se que Maria teria que levar um pouco de vinho, Jesus teria que levar um pouco de vinho, os 12 discípulos também. Mas como Jesus chegou depois, provavelmente não trouxe nada, só trouxe os discípulos, né? Já devia ser o final da festa. Maria, que era convidada, chegou e disse para Jesus, não tem vinho. Quer dizer, eu convidei você, você veio, os discípulos vieram, todo mundo bebeu tudo, acabou antes do tempo, não tem vinho. E aí no versículo 4, Jesus responde para Maria, ele responde assim, ó, mulher, que tenho eu contigo? Ele faz uma pergunta para Maria, uma pergunta um pouco áspera, né? Parece que Jesus foi rude com ela, né? Nesse sentido, mas não. Na verdade, ele queria ensinar algo para ela e para nós, né? Ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Muitas das vezes a gente não entende que a divindade vem na frente da amizade, da paternidade, da maternidade, do laço familiar. De repente você é um obreiro, é uma obreira, e o seu irmão não entende que sobre você existe uma unção. Seu familiar não entende que sobre você existe uma unção que foi dada por Deus. Então Jesus aqui está botando Maria no lugar dela, não no lugar de mãe. Porque era costume chamar a mulher respeitosamente de mulher, mas não chamar a sua mãe de mulher. Mas Jesus aqui quis colocar o ponto final para Maria, dizendo assim, ó, eu aqui não estou como seu filho, mas estou como filho de Deus. E ele pergunta para ela, o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Então ele diz para ele assim, ó, para ela assim, em outras palavras, ele diz assim, ó, eu vim do céu, minha querida, com um plano de salvação. Eu vim do céu com um cronograma, né? Jesus ele veio do céu e ele veio com algo planejado por Deus. Ele não veio aqui, vou fazer o que dá na minha cabeça e acabou. Tinha um plano de salvação e nada poderia interromper esse plano, nem mesmo Maria. Porque Maria foi até ele porque ela viu com o olhar de mãe, dizendo, eu vou pedir meu filho, ele não vai me negar, e vai fazer o que eu estou pedindo. Mas ele disse para ela assim, ó, não, eu não venho por você, eu venho pelo meu pai que me mandou. E aí no versículo 5 diz assim, ó, sua mãe disse aos serventes, aos servos, né? Então se é os serventes é porque tinham garçons, né? Imagina agora uma festa que tenha garçom, né? E a mãe de Jesus, ela foi até o garçom da festa e disse para eles assim, ó, depois disso que Jesus disse para ela, fazei tudo quanto ele vos disser. Entenda, quem é servo entende que só existe um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. E se tem alguém aqui me ouvindo que não entendeu isso, que não sabe isso, que nunca ouviu isso, entenda, existe só um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo.
E Maria reconhece essa autoridade que há no nome de Jesus e ela vira para os garçons, né, para os servos da festa e diz para eles, dá uma ordem para eles, né? Isso indica que Maria era uma pessoa importante na festa, porque a pessoa que vai até a cozinha geralmente é a mãe do noivo, a mãe da noiva, um amigo muito próximo. Então ela vai até a cozinha, até o lugar onde estão os servos e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela dá uma ordem para os servos e diz: vocês precisam obedecer o que ele está dizendo, né? E aí no versículo 6 diz assim, ó, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, né? E aí eu preciso explicar isso para vocês. A Bíblia diz que nessa festa tinham 6 talhas de pedra. As talhas de pedra eram usadas para purificação. É como se você tivesse chegado num restaurante, primeiro você tivesse que ir num recipiente, lavar a mão e o pé. Porque os judeus eles respeitavam muito essa tradição de lavar as mãos e os pés em sinal de purificação. E a partir disso você poder partir da comida ali dos amigos e ficar naquela festa. Então era o ritual de purificação. Aquela água que ficava naquele recipiente era com finalidade de purificação. E o interessante é que Jesus ele aponta a quantidade, né? A Bíblia aponta a quantidade de água que cabia dentro dessas talhas. E aí eu fiz uma pesquisa e mais ou menos cabia em cada talha 36 litros de água. Se haviam 6, bota isso vezes 6, dá mais ou menos cabia 108 litros em cada almude, né? Então se cada talha cabia 3 almudes, é 36 vezes 3, isso dá mais ou menos 108 litros. Então quer dizer que cada talha, né, eram 6, cabiam 108 litros de água. Então 108 litros vezes 6, né? Olha a conta que a gente tem que fazer na meditação. Por isso que a gente precisa meditar, pessoal. Eles precisaram encher 6 talhas com um total em litros de 648 litros de água. Se alguém aqui tem caixa d'água em casa, imagina uma caixa d'água de 500 litros. É grande, tem bastante água. Imagine enchendo isso agora, né, um pouquinho a mais, que é 648 litros de água, na mão, no braço, porque a água que eles pegavam era água no poço, então eles tiveram que ir no poço, pegar a água, trazer essa água no muque, né, dentro de um balde, de um recipiente, e encher essa talha. Eu não sei vocês, mas eu não consigo encher uma caixa de água em menos, na mão, no braço, em menos de 1 hora. Não consigo. Pegando num poço perto, num lugar perto, numa bica perto. Imagine se for longe. Então esses servos, eles tiveram uma ordem, e essa ordem é dar trabalho. Porque a gente precisa entender que tudo que vai promover transformação na vida de alguém, para alguém, vai necessitar de trabalho, de esforço de alguém. Alguém vai ter que se esforçar para aquilo ali de fato se transformar. No versículo 7 diz assim, ó, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Jesus mandou eles encherem as talhas e eles fizeram além. Eles poderiam encher até a metade, eles poderiam encher só um pouco, mas eles encheram até em cima, até o gargalo. Então quer dizer que houve muito sacrifício. Eles não sabiam o que Jesus ia fazer, Jesus não havia comentado com eles, cochichado com eles, olha, agora eu vou transformar isso aqui. Não, Jesus não fez isso. Jesus deu uma ordem, Maria, né, primeiramente dá a ordem, Jesus indica qual é o caminho dessa ordem, eles percebem que é um caminho difícil, e eu quero hoje que vocês pensem como esses servos, porque às vezes nos é dada uma missão difícil, é nos dada uma missão que vai requerer muito esforço, muita guerra, muita luta, mas entenda que no final desse processo haverá transformação. Haverá transformação para alguém. Alguém. O processo do milagre requer sacrifício. As pessoas querem ser como você, as pessoas querem ter um testemunho como o seu, mas elas não querem viver o processo que você viveu. E aí é mole, né? Assim é fácil. Você aplaudir o testemunho quando ele já está pronto é mole. Construir ele que é a guerra. Ninguém sabe as noites que você chorou, as lágrimas que você derramou, as coisas que você precisou renunciar para estar onde você está hoje.
não sabem do processo, mas querem ser como você. Então aprenda hoje, essa noite o Espírito Santo quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar que o trabalho para a transformação requer esforços. A obediência, para manter-se obediente no reino dos céus, você precisa de esforço, você precisa se esforçar. E aí diz assim no versículo 8, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Pessoal, aquelas pessoas sabiam que elas foram buscar no poço água. Você vai na sua geladeira beber água, você não espera botar no copo café. Alguém tem essa fé aqui hoje? De pegar um copo d'água na geladeira, chegar, não, tomar um café. Joga o copo de água dentro do copo. Não, estou bebendo café. Não é assim. Esses homens aqui, eles foram pessoas tementes. Quando a Bíblia está dizendo, né, que o Senhor Jesus está dizendo aqui, tirai agora e levai ao mestre-sala. Pessoal, mestre-sala era o homem que dizia se a festa foi boa ou não. Era um homem que definia se aquela festa era uma festa que ia ser bem falada ou não. Hoje em dia, a gente vê, né, as pessoas comentando, vai na tua festa, come, bebe e sai falando. É o mestre-sala. Come, bebe, não me agradei. Esse é o mestre-sala. Agora, quando ele sai satisfeito, é outra história. Não tem mimimi. Porque alguém pode pensar aqui que o ministério da cozinha é um ministério que Jesus não honra, mas ele honra. Você, dona de casa, quando está cozinhando, você, quando está lá no polo da Força Jovem fazendo comida, Jesus está do seu lado, porque aonde Jesus estava tinha comida, pessoal. Então o ministério da cozinha é onde Jesus se agrada, porque aonde ele está tem fartura. Tem comida, tem abundância, tem multiplicação. Porque o Senhor Jesus gosta desse ministério da cozinha, e por isso que eu creio que no céu vai ter muita comida. Então se prepara, malha bastante na terra, porque no céu tu vai comer. E aí, no versículo 9 diz assim, ó, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. A Bíblia está dizendo aqui que tem gente que não vai saber de onde veio o milagre, e que tem gente que vai saber de onde veio o processo do milagre. Porque aqui o milagre, pessoal, maior foi na vida do servo, que foi lá no poço pegar água, foi lá pegar 648 litros de água, e no final ele viu sair o melhor vinho da festa. Porque está dizendo aqui, ó, que chamou o mestre-sala o esposo. Ele chamou a pessoa que estava sendo ali comemorando, né, o homem da festa, o que tinha que patrocinar tudo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Quer dizer, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele promove, ele transforma. O processo da transformação exige sacrifício de alguém. E hoje eu queria chamar a atenção de você que é servo. Você que é um servo, um oficial do céu. O céu espera sacrifício da nossa parte. Um sacrifício que talvez você não entende. O porquê você é tão cobrado, o porquê o pastor liga tanto para você, o porquê seu líder de tribo liga tanto para você. É porque o céu sabe que você pode. É porque o reino espiritual sabe que ele pode contar com você, porque o sacrifício que você está fazendo promoverá a transformação na vida de alguém. Se nessa festa, essa palavra que Maria diz lá no início para Jesus, tivesse se prorrogado, a festa ia acabar. Ela ia ser vergonha para os noivos. Ia ser vergonha. Mas precisou alguém encher as talhas. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, encher as talhas. A talha significa o reino de Deus. A talha significa a tua tribo. A talha significa o céu. Você precisa encher as talhas. Sabe por que você precisa encher as talhas? Para Jesus transformar. Só vai haver transformação na vida daquelas pessoas que estão na prostituição, no tráfico, aquelas pessoas que estão lá na mendicância, aquela pessoa que está tentando se matar, morrer, se você trouxer ela até o recipiente da transformação. Pessoal, o lugar da transformação é o céu, é o reino de Deus, é a casa de Deus. Você precisa trazer até as talhas, e na talha acontecerá a transformação. O processo é esse. Então hoje o Espírito Santo, ele está trazendo a gente para essa meditação justamente para isso, para poder nos mostrar que o discípulo, que aquele que segue a Jesus, que aquele que se colocou com disposição, ele tem o poder
de promover alegria e amor na vida de alguém. Porque a alegria e o amor antigamente era a simbologia, era o que simbolizava o vinho. O vinho simbolizava o amor e a alegria. Então, se faltasse o vinho, significava que aquele casamento estava faltando amor e alegria. Pessoal, se hoje a sua tribo está faltando amor e alegria, é porque você não tem dado o esforço que você necessita e precisa dar. Se as pessoas que você acompanha hoje, elas ainda não se converteram, dê mais por elas. Lute mais, ore mais, faça mais pela vida dela. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele vai transformar. O processo da transformação é um processo que requer sacrifício. Encher talhas de água com 648 litros de água, meu irmão, não é para qualquer um, não. Mas eu creio que um dia a tua tribo vai ter 648 pessoas, almas convertidas. Eu creio que a Força Jovem terá mais de 648 almas convertidas, batizadas com o Espírito Santo, renovadas pelo Espírito Santo. Entenda, existe o processo do milagre da transformação. O Espírito Santo ele quer ensinar isso para nós hoje. A transformação, ela requer sacrifício. Ela requer sacrifício. Muito sacrifício, não é pouco. Porque a gente lê esse versículo em duas frases, né? E foram e encheram. Mas não sabe. Não, é porque é isso, a meditação nos faz pensar nessas coisas que acontecem, né? Nesses processos. Que você não para pensar que foram 648 litros. De repente você, que agora está me ouvindo, nunca pensou nisso. Porque eu nunca tinha pensado, eu tive que pesquisar. São 648 litros de água que eles precisaram encher para haver abundância naquela festa, para haver o vinho, para haver a transformação. E aí, né, a gente começou hoje falando de uma forma diferente, né? Nós começamos hoje com louvor, né? E eu ouvi uma história essa semana, eu estava compartilhando isso com a minha esposa, eu achei muito interessante, o Espírito Santo pediu para eu compartilhar com vocês, mas é algo para edificar a nossa vida, né? A gente começou com louvor e a gente esquece que o Espírito Santo ele busca a sinceridade no nosso coração. E aí, eu ouvi uma história que foi mais ou menos assim. Havia uma criança, né? Vamos colocar hoje numa EBI, e essa criança, pessoal, acho que tem alguém com o áudio ligado. Você vê se é você e desliga, tá bom? E aí, havia uma criança, essa criança, ela não sabia ler e não sabia escrever. Né? Essa criança, ela não sabia ler e não sabia escrever na EBI, e ela só sabia o alfabeto. O alfabeto é A, B, C, D, E, F, G, esse é o alfabeto. Ela não sabia juntar palavras, ela não sabia. E aí, essa história conta que chegou um pastor nessa escolinha bíblica infantil, na EBI, e foi pregar para as crianças e disse assim, olha, todas as vezes que vocês precisarem de socorro, que Jesus mude sua vida, que Ele transforme a sua vida, faça uma oração sincera a Jesus. E se você der tudo aquilo que você sabe, que você entende para Jesus, Ele vai responder você e vai mudar a sua vida. E assim passaram-se os anos, esse menino ele se tornou um rapaz, ele não sabendo ler e não sabendo escrever, conseguiu um emprego como pastor de ovelhas, e ele começou a pastorear um rebanho de ovelhas e as ovelhas dele ele não conseguia controlar e elas começaram a se perder. E aí teve um dia que ele dobrou os joelhos e ele começou a orar. E passou um pastor, um pregador, passou perto dele e falou assim, menino, o que você está fazendo? Porque a oração dele era assim, ó, A, B, C, D, E, F, G. Ele foi falando um abecedário. E o pastor falou assim, menino, o que você está fazendo? Aí ele, pastor, estou orando. Aí o pastor disse para ele assim, não, você não pode orar assim, não é assim que se ora. Não é dessa forma que se ora. Aí ele falou assim, não, é dessa forma que se ora. Eu aprendi uma vez que tudo aquilo que nós temos em oração, se nós entregarmos a Deus todo o nosso conhecimento, Ele vai nos ouvir. E eu creio que a única coisa que eu sei hoje é o alfabeto. E que quando eu oro A,
B, C, D. O Espírito Santo, ele junta as letrinhas no céu e ele forma a oração que vai chegar até o trono de Deus. Pessoal, isso mexeu comigo. Pessoal, nós precisamos voltar a fazer a oração do abecedário. Nós precisamos voltar a fazer as orações sinceras que movem o coração de Deus. Não são orações bonitas que chegam no céu. Não são as orações bem faladas, bem colocadas, com colocações verbais. Não são essas que chegam no céu. São as orações que saem do profundo, de dentro do seu coração. Essa história mexeu tanto comigo que, da madrugada, né, de anteontem para ontem, eu precisei fazer essa oração do ABCD. Eu falei, Jesus, eu não sei orar, mas o que eu sei eu te dou, Senhor. Junta as palavrinhas para mim. A, B, C, D. É o que eu preciso, porque o Senhor sabe o que eu preciso. O processo da transformação requer humildade. Se você pensa que você é alguém, vigia, hein? Tu tá na beira da linha do trem. Vai passar e vai te levar. Não sabemos de nada. Pessoal, não sabemos de nada. Se tem alguém aqui nessa live que acha que é alguma coisa, meu amigo, eu te convido hoje, nessa noite, a fazer a oração do abecedário. Volta ao início. Volta ao início. Seja esse servo aqui, ó, que ajudou o processo da transformação a acontecer. Jesus, ele conta com colaboradores. Jesus poderia dizer assim, ó, água, encha essas talhas. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele acredita que existam servos que vão obedecer. E que quando você, estou falando com você, quando você enche a talha, Deus, ele transforma. Se você encher, Deus vai transformar. Só traz. Ele não está mandando você transformar. Ele está dizendo assim, só traz. Só vá lá e pega. Só vá lá e me traz. Só enche. Que eu transformo. Tem pessoas no nosso meio que estão, ó, há anos perdidas dentro da igreja. Ontem eu perguntei para um jovem, né, um jovem que... Eu conheço ele, né? Eu falo o nome dele, eu conheço ele de vida. Eu perguntei pra ele assim, você não tá no grupo da Força Jovem? Não, senti sua falta. Ele falou pra mim assim, não. Ele reuniu com a gente ontem, ele estava com a gente ontem, ele frequenta a reunião da Força Jovem, ele não está no grupo da Força Jovem. Pessoal, não tá dentro da talha. Não é possível. É possível. Precisamos ver o que está fora e colocar dentro. Tem gente que está dentro da igreja, mas está fora do reino. Tem gente que está dentro da igreja, porém fora do reino. Eu queria que você hoje pensasse todo esse processo da transformação. Um dia foi transformado. Você um dia foi transformado. Eu um dia fui transformado. Você não chegou aí vinho. Você chegou aqui, você era problemático. Você lembra como é que você era? Você lembra das coisas que você fazia, das coisas que você falava? Então hoje você não pode olhar para aquele jovem que de repente não é temente, não é uma pessoa que é, né, uma pessoa assídua da fé e julgar. Porque o processo da transformação requer trabalho. Alguém precisou orar por você, alguém precisou ir na sua casa, bater na sua porta, alguém precisou jejuar pela tua vida. Alguém precisou fazer isso. Alguém precisou ir no poço. Alguém precisou ir lá no poço para poder, de fato, você hoje está transformado. Ontem a gente estava na reunião, né? E eu entendo agora porque que eu sempre começo a falar e já aparece essa mensagem para mim que só falta 10 minutos. É porque a Terra está rodando mais rápido, pessoal. O tempo está rodando mais rápido. Porque não é possível. Eu comecei agora e já falta 10 minutos para terminar. Mas Deus é fiel e eu creio que todos estão sendo abençoados com essa meditação. Que ela está sendo bênção na sua vida. Que nessa noite a sua casa vai ser cheia da transformação do Espírito Santo. Que só a palavra de Jesus Cristo transforma. Só Jesus Cristo transforma as vidas.
Nós iremos ter agora o jejum de Daniel no dia 28/8. Espero que eu não precise aqui implorar para ninguém entrar, porque é um convite do Espírito Santo, então só agarra. No dia 28/8 nós iremos entrar no jejum de Daniel, no momento em que 21 dias a igreja se consagra para o derramamento do Espírito Santo. Então é uma oportunidade para você que ainda não possui o dom mais divino que um homem pode ter, que é o batismo com o Espírito Santo. E que nesses 21 dias, né, do dia 28 até o término, em 21 dias, que você possa, de fato, ser cheio, ser consagrado, ser renovado. Aqueles que são batizados, mas ainda não falam em línguas, vão falar em línguas. Eu tenho certeza que haverá uma manifestação extraordinária e sobrenatural da fé nesse jejum de Daniel. E para finalizar, pessoal, porque agora eu tenho pouquíssimo tempo, né, já está terminando, eu só queria deixar um relato de uma obreira. Ela pediu para eu não falar, ela pediu para eu não comentar, então eu não vou falar o nome dela, eu não vou comentar o nome da pessoa, mas ela me procurou essa semana pedindo para orar para um rapaz que ela e mais 2 pessoas da fé tiveram que tirar da mão dos traficantes. Essa obreira me relata que ela viu essa pessoa amarrada, apanhando já para ir para o matadouro, para morrer. E ela entrou na frente e disse: não, existe um Jesus que vai mudar a vida desse rapaz, acredita! E isso mexeu muito comigo, porque são experiências muito grandiosas aqui, que de repente muitos aqui não tiveram, de você tirar alguém da mão da morte. E isso que essa obreira fez foi justamente ir no poço, no lugar fundo, porque no poço é onde estão as pessoas que estão destruídas. Foi no poço, pegou essa água, que simboliza esse rapaz, trouxe para dentro da talha, e eu tenho a certeza que haverá transformação. Então eu queria que você parasse para pensar no quanto você tem feito para Jesus, para o reino de Deus, né? Essa obreira teve coragem, porque isso requer coragem, pessoal. Isso requer esforço. Você bater de frente com um traficante com arma na mão, você falar que vai é mole, você chegar lá e falar é outra coisa. É outra história, a perna treme. Eu ouço um tiro, pessoal. Eu trabalho dentro de Manguinhos. Eu ouço um tiro, me arrepia do pé até a cabeça, me treme igual a vara verde. Eu sou da fé, sou de Jesus, sou cheio do Espírito Santo. Mas dá medo. Dá medo. Quem não tem medo aqui não é ser humano. Dá medo. Dá um tiro, meu Deus do céu. Eu tenho que ver se eu tô de fralda. Desculpa, mas é isso. Porque dá ruim. Dá um tiro quando tu não tá no azeite, meu irmão. Quando tu não tá no poder do Senhor Jesus. Tu se treme todinho, para que tu se treme. Então requer esforço, requer coragem. Ir ao poço, tirar a pessoa do fundo do poço e trazer para a talha, que é a tribo, que é a igreja, que é o reino dos céus, requer esforços para que haja transformação. Então essa é a palavra que o Espírito Santo hoje trouxe para todos nós. Espero que você depois possa meditar, né, nesse momento, porque tudo isso aconteceu, pessoal. Jesus tinha 1 semana de ministério. Ele tinha acabado de passar pelo deserto, sendo tentado pelo diabo. Ele não via a mãe dele há mais de 60 dias. Ele estava no deserto, ele foi tentado 40 dias e 40 noites lá no deserto. Então Jesus, ele chegou do momento ali, ele estava no sacrifício, ele veio. Ele passou pelo processo do batismo nas águas, do derramamento do Espírito Santo, foi ao deserto sendo tentado pelo diabo, e o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, mostrando que quando você entra para o reino, o primeiro milagre que você deve fazer é ir buscar no poço, trazer para a talha, e aí, com certeza, Jesus fará a transformação. Quando terminar aqui, você coloca lá no grupo, você espalha isso no grupo, e eu peço que você não só espalhe no grupo, mas que você espalhe para todas as pessoas que hoje não estiveram nessa live, que não puderam escutar, e diga para ela: quando eu encho as talhas, vírgula, Deus transforma. Você vai escrever isso lá. Quando eu encho as talhas, vírgula, Deus transforma. Para você lembrar que quando você vai lá e sacrifica, e busca, e traz, e enche, o resto é com Deus. Jesus, ele transforma. Quando eu encho as talhas, Deus transforma. Que vocês tenham uma excelente noite, cheia de paz,
cheia de glória, que a sua família seja alcançada, que a sua vida seja alcançada, que a sua tribo, o seu ministério, toda a sua geração seja alcançada por essa palavra e por essa oração. E aonde você for, que você seja objeto de transformação na vida de alguém. Que você seja um cooperador de Cristo. Eu amo vocês em Cristo. Espero que nós possamos ter um outro momento como esse. Eu queria que todos vocês tivessem a oportunidade de estar aqui no meu lugar, pregando, falando, porque é muita honra, pessoal. Nós não somos dignos, não merecemos. Mas o Espírito Santo, ele tem misericórdia de nós, ele tem compaixão de nós e ele acredita em nós. Quando a minha dada a direção de fazer essa live, eu oro e jejuo, eu busco de madrugada, eu imploro a misericórdia de Jesus. Porque se for eu falando aqui, não muda a vida de ninguém. Mas se for o Espírito Santo, nem que seja um, alguém vai ser transformado. Deus abençoe. Depois, se você quiser mandar esse vídeo para alguém, eu vou estar gravando e vou estar enviando da forma que eu enviei semana passada para quem quiser pelo Telegram. E a gente vai seguindo. Se o Espírito Santo permitir, nós estaremos aqui novamente daqui a 15 dias. Mas se o Espírito Santo não permitir, estará outra pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de bênção. Para mim, essa meditação tinha que ser toda semana, né? Vamos orar, porque a gente precisa se alimentar do Espírito Santo. Tem muita besteira acontecendo. Vamos orar para acontecer toda semana, para os jovens da Força Jovem entenderem que nós precisamos, de fato, sermos servos de Deus, cooperadores dos céus, para que haja transformação na vida de alguém. Um beijão, forte abraço, que Deus abençoe a todo mundo, tá? Até a próxima.